Olá, amigos! Bem-vindos ao Cora 3.0, terceiro congresso online de relacionamento amoroso. Eu sou o Tista E eu Rodrigues. sou Cibele Oda. E na edição deste ano, o foco será a criança ferida. Você sabia que a maior causa das dificuldades que temos nos nossos relacionamentos e também na nossa vida decorrem das feridas de infância? Vamos entender como isso acontece e o que podemos fazer para integrá-las na nossa vida e transformá-las em força de realização. E é com imensa gratidão e alegria que abrimos o Cora 3.0 com a palestra do Dr. Adalberto Barreto, criador da terapia comunitária. Uma prática 100% brasileira que permite a criação de redes sociais solidárias de promoção da vida e que vem ganhando o mundo. O Dr. Adalberto é PhD, professor aposentado da Universidade Federal do Ceará, doutor em psiquiatria pela Universidade René Descartes, Paris, doutor em antropologia pela Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais de Paris e da Universidade de Lyon, licenciado pela Escola de Altos em Filosofia e Teologia pela Universidade São Tomás de Aquino, Roma, e Universidade Católica de Lyon, Paris. Com vocês, Dr. Adalberto Barreto. Olá, eu sou o professor Adalberto Barreto e eu vou falar hoje um pouco da minha experiência como psicoterapeuta que trabalha com as feridas da infância, mais precisamente da criança, e como é que isso impacta nos nossos relacionamentos adultos. E tem alguns pressupostos do nosso trabalho. Primeiro, que o sofrimento que a criança passou, uma vez ela superado, ele torna-se fonte de conhecimento e crescimento pessoal, que é toda a dimensão da resiliência, né? Onde as carências e sofrimentos superados tornam-se em sensibilidade e competência e nos leva a ações reparadoras daquilo que a gente já sofreu no passado, né? Então, como fazer das feridas transformar em pérolas e dos obstáculos oportunidade para o nosso crescimento? Pois eu penso aqui a uma senhora que nós estávamos fazendo um trabalho de resgate da criança, e essa senhora, no final da experiência, ela começou a chorar e falou da sua dor de criança, que seu pai abandonou a família, ela ficou com a mãe e mais 5 irmãs, ela era mais velha, e a mãe saía de manhã para trabalhar e ela dizia: minha filha, fique cuidando, fique pastorando, como dizem por lá no Nordeste, a sua irmãzinha, as suas irmãzinhas, que a mamãe vai ver se consegue alguma coisa para comer. E ela falava: a mãe desaparecia, trabalhar, dava meio-dia, 1 hora, a fome chegava e ela começava a fazer animação, batendo, cantando para ver se enganava a fome. E a mãe vinha às vezes 5 horas da tarde e trazia alguma coisa para comer. E falando assim, ela disse como nós passamos fome na nossa infância. Às vezes não tinha nada para comer. Aí nesse momento eu fiz uma pergunta e disse: me diga uma coisa, qual é o seu trabalho? Qual é a sua competência? Ela disse: eu trabalho com a multimistura da pastoral da criança. Ou seja, na minha cidade, lá no Piauí, não tem uma criança que durma sem tomar uma sopa e acorde sem tomar o café da manhã. Eu disse: o que a senhora faz? A senhora tem tanto dinheiro assim? Ela disse: não, eu não tenho nada. Eu saio de casa em casa, todo dia eu passo e tem gente que me dá uma batata, uma mão cheia de farinha, um pouco de arroz, uma beterraba, uma coisa, o que tiver, eu junto e faço uma panela, uma sopa, e as crianças que não têm o que comer, venham se alimentar. E nessa hora eu fiz a pergunta para ela e disse: quem foi que deu à senhora essa competência, essa sensibilidade do alimento da criança?
E foi interessante que ela disse, foi a pastoral da criança. Não, a pastoral da criança deu a receita e lhe convidou para o programa. Mas quem foi que deu essa sensibilidade? Quem foi que fez com que a senhora fizesse esse trabalho tão maravilhoso e de forma benévola? Depois de muitas perguntas, foi que ela caiu a ficha, que ela disse, foi a minha criança. Como eu passei fome, eu não quero que ninguém passe por aquilo que eu passei. E já o olhar dela já brilhava, ela já saiu do choro e passou nesse momento a ter esse orgulho positivo de dizer, a minha habilidade como cuidadora veio de um sofrimento superado na minha infância, né? Então, nesse sentido, carências e sofrimentos, uma vez superados, né, eles tornam-se fonte de competência, né? Isso é muito interessante a gente ver, de sensibilidade também, e vai nos levando a ações reparadoras. Quem passou fome, aquela fome transforma ela numa habilidade, ela não pode ver as crianças passar fome, ela está querendo fazer um trabalho, e a gente vê que de trás, muitas vezes, de habilidades e competências, tem uma dor superada, né, que foi transformada numa pérola, de uma certa forma, né? Então, o sofrimento que eu vivi é ele que me anima a restaurar aquilo que eu já conheço. Né? Quem foi vítima de violência geralmente está levando a bandeira da paz contra a violência. Quem passou fome está querendo trabalhar na alimentação. E assim a gente vai vendo que essas pérolas que vão emergindo, muitas vezes a gente pensa que veio assim, mas não veio da nossa própria história de vida, né? Nesse sentido, nós que somos cuidadores, cuidando do outro, eu resgato a minha própria história, como se eu revisitasse. E lá eu vou ter um salário afetivo, que é o prazer de fazer o trabalho que eu estou fazendo. Então, a minha antiga dor torna-se fonte de competência saneadora. Quer dizer, olha a vocação, que tem a ver com a nossa história, e não necessariamente com coisas que vieram, vamos dizer assim, de fora. Então, aquele gemido de outrora tornou-se voz interior que nos vocaciona para uma ação solidária, voltando, sobretudo, para aquietar aquilo que eu já vivenciei. Né? Só que desta vez, eu vendo a dor do outro, que reflete na minha antiga dor, da minha criança, eu consigo superar com alegria. E a gente tem aquele prazer, aquele que eu digo salário afetivo, de ver na vitória do outro a nossa vitória, na superação do outro a nossa própria superação. Então, nesse sentido, o cuidador, nós que somos cuidadores, nós resgatamos a nossa própria história, quer dizer, cuidando do outro, a gente se cuida e se constrói, se supera e vai fazendo do trabalho uma oportunidade onde nós somos aqueles que doamos e recebemos. Nessa mesma perspectiva, a gente observa que na literatura a gente ouve muito, tem histórias, poesias que falam dessa capacidade da superação, né, que hoje a gente chama de processo resiliente. Uma delas é A Pedra, uma poesia de Antônio Carlos Vieira, que diz: a pedra, o distraído nela tropeçou, o bruto a usou como projétil, o empreendedor, usando-a, construiu. O camponês, cansado da lida, nela repousou. Para meninos, foi brinquedo. Drummond a poetizou. Já Davi matou Golias e Michelangelo extraiu-lhe a mais bela escultura. E em todos esses casos, a diferença não esteve na pedra, mas no homem. Ou seja, não existe pedra no seu caminho que você não possa aproveitar para o seu próprio crescimento. Cada instante que passa é uma gota de vida que não volta mais a cair. Aproveite cada gota para evoluir. Das oportunidades, saiba tirar o melhor proveito. Talvez não teremos outra chance. Por exemplo, essa poesia que a gente vê um pouco na internet sobre a ostra e a pérola, né? Uma ostra que não foi ferida não produz pérolas. Pérolas são produtos da dor.
resultados da entrada de uma substância estranha ou indesejável no interior da ostra, como um parasita ou um grão de areia. Então, as pérolas são feridas curadas. Como é que isso acontece? Na parte interior da ostra é encontrada uma substância lustrosa chamada nácar. E quando um grão de areia penetra, ferindo, as células do nácar começam a trabalhar e cobre o grão de areia com camadas e mais camadas para proteger o corpo indefeso da ostra. Como resultado, uma linda pérola vai se formando. Uma ostra que não foi ferida de algum modo não produz pérolas, pois a pérola é uma ferida cicatrizada. Você já se sentiu ferido pelas palavras rudes de alguém? Então, produza uma pérola. Cubra suas mágoas com várias camadas de amor. Infelizmente, são poucas as pessoas que se interessam por esse tipo de movimento. A maioria aprende apenas a cultivar ressentimentos, deixando as feridas abertas, alimentando-as com vários tipos de sentimentos pequenos e, portanto, não permitindo que cicatrizem. Assim, na prática, o que vemos são muitas ostras vazias, não porque não tenham sido feridas, mas porque não souberam perdoar, compreender e transformar a dor em amor. Um sorriso, um olhar, um gesto, na maioria das vezes, fala mais que 1000 palavras. Um outro pressuposto do nosso trabalho, que a nossa família foi a nossa primeira escola. E o meu primeiro mestre foi a criança que eu fui. Geralmente, nós atribuímos as nossas competências, as nossas habilidades a livros que lemos, workshops que fazemos e jamais algo que nós mesmos superamos. Quando eu digo nós mesmos, pode ser eu na minha história de vida, mas pode ser numa perspectiva transgeracional, né, das gerações anteriores, porque nós estamos numa sequência, né? O que acontece numa geração tem a ver com essa geração anterior. Se a gente olhar apenas para essa geração, a gente fica limitado até na nossa ação. Então, a gente só se empodera, eu só posso me empoderar quando eu compreendo e aceito que eu fui o sujeito ativo, que o que eu sou hoje, que essa habilidade que eu tenho, foi de uma ferida do passado superada, onde eu não estou mais enganchado ali, né? Então, nessa perspectiva, a carência gera competência, ela nos dá habilidade. Então, aqueles que receberam amor podem amar porque foram amados. Mas muitas pessoas amam porque foram rejeitados. Nesse sentido, a carência gera competência. A gente pensa que às vezes só vem as competências, é só coisas positivas, herdadas, são dons. Não, são construídas. E eu me aproprio. Eu passo, como aquela senhora que eu falei, Dona Francisca, lá do Piauí, que o trabalho com a multimistura das crianças, onde ela está cuidando daquele trabalho, tem a ver com a história dela. Por isso que ela faz o trabalho com tanto amor, com tanto carinho, né? Então, a gente observa que as pessoas hoje, os melhores cuidadores, têm história de uma dor superada, né? Aqueles que foram rejeitados hoje estão acolhendo. Como isso é bonito a gente ver e fazer as pessoas entenderem que não é porque sofreram que elas não são capazes de chegar, de avançar. No início do meu trabalho, muitas pessoas diziam: ah, doutor, eu nunca vou poder ser uma terapeuta, eu nunca vou ser uma massoterapeuta, eu nunca posso ser, porque eu tenho uma história tão sofrida. E quando a gente diz: você sabia que o sofrimento é uma fonte de aprendizagem? Você sabia que a dor de ontem pode ser pérola hoje? E é quando as pessoas vão se apropriando, vão se empoderando daquilo, elas então deslancham no seu trabalho. Diante do que nós colocamos, como é que a gente pode estabelecer esse diálogo da criança de ontem? Porque geralmente aquela dor de ontem, aquela ferida de ontem e a competência de hoje, muitas pessoas não têm consciência que tem uma ligação de uma coisa com a outra, não tem, ela está desconectada, por isso que ela não tem segurança nem no seu trabalho
e muitas vezes nos seus relacionamentos. Então nós vamos ver agora esse esquema que eu estou mostrando a vocês aqui ao lado, que é, nós temos as informações, um pouco da neurociência. Nós temos 3 cérebros. O primeiro cérebro é o cérebro reptiliano, instintivo. Quando ele é ativado, ele é responsável pelas funções vitais, como os batimentos cardíacos, a pressão sanguínea, a nossa respiração, a gente fica ofegante, não é? Então esse é o primeiro cérebro reptiliano. Nós também temos o segundo cérebro, que é o cérebro límbico, que é o cérebro das emoções. Quando ele é ativado, nós temos as nossas reações emocionais, medo, raiva, tristeza, né? Que seria... Esses 2 primeiros cérebros é a criança que nós fomos. Então é a criança, é a nossa memória da nossa criança. E os homens, os seres humanos, eles têm o terceiro cérebro, que é o neocórtex. Esse cérebro humano, quando ele é ativado, ele é responsável pelo pensamento analítico, racional, criativo. É ele que vai dar sentido ao que acontece nos 2 primeiros cérebros, que seria o adulto que nós somos. Então, muitas vezes, quer dizer, todos os nossos traumas, nossos sofrimentos, eles vêm através dos nossos 5 sentidos, daquilo que a gente viu, daquilo que a gente cheirou, que tocou, foi tocado, daquilo que nós experimentamos, o gosto, do que ouvimos. E esses, através dos nossos 5 sentidos, eles reativam esses 2 primeiros cérebros. Então, muitas vezes a gente está numa situação onde de repente o coração começa a bater, ou eu me sinto mal, ou uma coisa que eu ouvi ou que eu vi desencadeia todo um processo que nos bloqueia no nosso relacionamento. Isso é a criança que está sendo, eu diria, a memória da criança que está sendo ativada. E a gente, para sair dali, teria que estabelecer um diálogo. E quando esses 2 primeiros cérebros são hiperativados, ele bloqueia o acesso ao neocórtex. Não pode haver diálogo. A pessoa está bloqueada, ela não consegue comunicar ou entender o que está se passando. Uma coisa importante a gente entender nesse diálogo do adulto de hoje com a criança de ontem, é muito importante a gente entender que não são os acontecimentos, os fatos, que nos traumatizam, que nos fazem sofrer, e sim a ideia, a leitura, o sentido que eu dou do que aconteceu e as emoções suscitadas. Por exemplo, uma bala de revólver num coelho atravessa e mata, mas numa tartaruga resvala. Então, muitas vezes a gente pensa só no elemento traumático, agressivo e esquece a capacidade de resistência que as pessoas têm, né? Por exemplo, quando eu comecei a entrar um pouco nessa linha de trabalho, desse diálogo da criança de ontem com o adulto de hoje, foi uma vez no meu consultório eu recebi uma mãe e uma filha de 18 anos com a seguinte questão. Ela me disse: a minha filha é uma menina brilhante, estudava num dos melhores colégios da cidade. Todo mundo dizia que a faculdade que ela escolhesse, ela tiraria primeiro lugar, porque ela nunca saiu do quadro de honra. E ela já tinha feito 4 tentativas e não conseguia, dava um branco que ela não conseguia avançar. E disseram que era psicológico, e ela então veio conversar comigo. E eu fiquei escutando como é que se passava. Ela disse: eu vou fazer o vestibular, eu estou tranquilo. Mas na hora que me dão o papel para eu assinar, o coração começa a bater, a respiração a faltar, ou seja, o primeiro cérebro reptiliano estava sendo ativado. Vem um sentimento de medo muito grande, a sensação de que eu vou morrer. É como se eu ouvisse uma voz que dissesse: saia, saia, senão você morre. Saia, saia, senão você morre. E aí eu não entro em pânico e saio da sala
e quando eu saio, que fica uns 15 minutos depois, fica tranquila, eu volto, mas eu não posso mais entrar na sala. Esse é o problema que tem acontecido, dá uma coisa em mim, né? E ouvindo ela, quando ela falava muito, dizendo, pois é, por que eu não passo? Todo mundo passa, eu não passo. A fulana que passou um dos primeiros lugares, eu ensino a ela matemática, eu ensino tudo. Aí me veio aquela ideia daquela palavra de passa, passa, passa. E ouvindo aquela história, eu disse, interessante, é como se ela estivesse falando da primeira passagem da vida, que é o nascimento. E aí eu fiz a pergunta, como é que foi o seu parto? A mãe que estava ao lado disse, doutor, o parto foi muito difícil porque não houve dilatação do colo. Então, como não houve dilatação do colo, ela sofreu muito batendo a cabeça, querendo sair. Eu tive que me hospitalizar e quando ela já estava em sofrimento fetal, foi feita uma cesárea. E foi isso que aconteceu. Ela nasceu até com um bosto na cabeça. E aí eu vi que o que ela estava descrevendo hoje, a moça de 19 anos, ela estava quase praticamente revivendo o nascimento dela. Aí eu perguntei, quem é que tinha que sair se não morria? Era a criança de ontem, o feto, ou a adulta de hoje? E aí é importante, nessas horas, quando a gente quer que o outro entenda, saia do sua auto-hipnose, como nós dizemos aqui, do seu labacé, que a pessoa fica numa conversa comprida, falando, fazer a pergunta 3 vezes. Eu perguntei, de quem é esse sofrimento? Quem é que tinha que sair? Era a criança de ontem ou a mulher de hoje? Ou seja, era a criança de ontem que tinha que sair, senão morria? Ou é a moça de hoje que tem que sair da sala, senão ela morre? Ela parou e disse, eu acho que era a criança de ontem que tinha que sair, senão morria. Então por que você saiu da sala? Pois é, agora eu não estou entendendo. E aí a gente tem um entendimento, por exemplo, das neurociências, que diz o seguinte, que o nosso cérebro não faz distinção entre o que é real e o que é virtual. Para ele tudo é real. Então, ela estava revivendo agora no vestibular, ou seja, na passagem para a faculdade, uma situação que era quase igual ao nascimento. Aí quando ela me disse, eu acho que era a criança de ontem. Aí eu perguntei a ela, o que é que você, a adulta de hoje, poderia dizer para a criança de ontem para ela se aquietar e se acalmar? Aí foi aí que nós começamos a ressignificar isso que estava acontecendo. Então a orientação que eu dei foi, isso ela veio numa sexta-feira e o exame vestibular já era a partir de domingo. Nós não tínhamos tempo para fazer outra coisa. A única orientação que eu dei foi, você está revivendo a memória do seu parto. Então, na hora que você for fazer o exame, que vier a palpitação, esse sentimento, imediatamente você estimula o seu neocórtex perguntando que memória é essa que eu não me lembro mais. E agora, como você já sabe, você vai dizer, obrigado, minha criança, meu feto, meu neném, por me lembrar que toda passagem é perigosa e que a gente risca de morrer. Mas a primeira que não dependia só de mim, de sair do útero da minha mãe, mas mesmo assim eu consegui. Mas essa passagem agora do vestibular, eu posso, só depende de mim. Eu sou a melhor aluna, nunca saí do quadro de honra, sou uma pessoa que sei da matéria. Então, você acalma a sua criança. Você vai dizendo para ela, calma, fique tranquila, é apenas uma memória. E lembrei ela de abrir os olhos, que é muito importante, porque quando a gente fecha os olhos, a gente revisita o passado. E muitas vezes, numa relação terapêutica ou numa situação da vida, a pessoa, quando está naquele crise meio histérica, gritando fora de si, geralmente está com os olhos fechados. Eu digo, abra os olhos. E pedi a ela uma coisa, eu disse, eu vou me aprofundar, eu estava na época escrevendo um dos meus livros, que é Quando a Boca Cala, os Órgãos Falam, e a Fala do Sintoma. Eu digo, eu estou escrevendo um livro e eu queria acompanhar o seu caso para ver essa correlação.
Você só me deve uma coisa, se passar, tem que me ligar para dizer que passou, e se não passou, nós vamos fazer uma psicoterapia. 2 a 3 meses depois, o telefone toca, era ela dizendo, eu queria lhe comunicar que eu passei. E aí o meu interesse foi, o que é que aconteceu? O que foi que você fez que dessa vez você conseguiu passar? Ela disse, eu seguia aquela orientação. Eu me lembrei que era apenas uma memória do meu passado, que era um sofrimento de passagem da minha criança. Então eu abri os olhos, respirei e fiquei acalmando ela. Calma, calma, é apenas uma memória, tudo tá bom, vai passar como das outras vezes. E passou, e eu fiz. Houve a segunda etapa que eu fui fazer. Na segunda etapa, quando eu entrei, que o coração começava já a bater um pouquinho, eu já começava a dizer, calma minha criança, calma minha criança. E assim eu consegui passar no vestibular. E hoje já deve ser talvez até uma professora ou pelo menos é uma profissional na área de saúde. Então essa primeira experiência que eu tive me estimulou a ir nessa direção de fazer com que as pessoas, às vezes enganchadas nos seus relacionamentos ou nos seus projetos de vida, seja ele profissionais ou afetivos, muitas vezes tem essa coisa ligada ao passado e que não tem remédio para isso. O que tem é ressignificar, fazer uma outra leitura para que a gente entenda que dessa forma a gente pode sair. Então tem vários outros exemplos. Tem uma outra, eu me lembro de uma outra, isso foi mais numa roda de terapia comunitária, que o tema escolhido foi mãe que não ama seus filhos, mães que não conseguem ter uma relação boa com seus filhos e que há muitas vezes negligência ou violência, e o tema que circulava era essa. E uma senhora disse, eu também me sinto vítima de mães maltratantes, só que a mim não me batia, mas ela não gostava de mim. Eu digo, por que você disse que ela não gosta de você? Ela disse, porque ela não me, eu fui a única filha que não mamou. Ela não me deu o colo, ela nunca pegou em mim. A minha mãe só veio pegar em mim quando eu tinha 3 anos e meio. Eu disse, e por que? Ela disse, você perguntou a ela por que ela não tinha só lhe tocou pela primeira vez depois de 3 anos e meio? Eu perguntei, o que ela disse? Ela disse que ela tinha uma doença. Qual a doença? Tuberculose. Eu perguntei, você sabe o que é tuberculose? É uma doença. Eu digo, não, é uma doença contagiosa. Se sua mãe tivesse lhe pegado, dado de mamar, talvez você não estivesse hoje aqui. Então eu queria lhe fazer uma pergunta. O fato de tua mãe não ter te pego quando você era criança, de ter botado no colo, isso foi um ato de desamor ou de amor? E lá, mais uma vez, a gente pergunta 3 vezes para que a pessoa saia daquela auto-hipnose. Ele disse, foi um ato de amor? Você já imaginou o sofrimento que também ela teve? De ter uma filha e não poder pegar, não poder tocar, porque se ela tocasse podia matar. E aí ela me responde, eu nunca tinha pensado nisso. Então é aí, nesse momento, que essa pessoa de hoje, que se acha mal amada, que tem uma relação difícil com a mãe dela, por que eu não me entendo com a minha mãe? Agora ela vai dizer, a leitura que eu fiz foi uma leitura contra si. Eu posso ressignificar, agora eu estou entendendo. Né? Então eu dou esses exemplos para a gente ver que muito do que acontece hoje tem a ver com essa nossa história ou com a nossa própria criança. Né? E é desse diálogo que a gente vai se abrindo e superando. Eu me lembro de um outro caso, isso já foi num renascimento, que é uma técnica de respiração, que é uma regressão consciente que nós fazemos, que a pessoa, por um processo de respiração, ela revisita, vai até o ventre da sua mãe, depois ela volta e a gente vai falando e ressignificando o que estava acontecendo. Era uma senhora, já de seus 40, 50 anos, e no final ela começou a chorar. Eu digo, por que a senhora está chorando? Ela disse, porque eu quase matei a minha mãe no parto. Aí eu disse, por quê? O que foi que houve? Ela disse, a minha mãe tinha malária. E quando eu nasci, ela quase morreu.
Aí nessa hora eu perguntei a ela, eu disse, olha, que eu saiba, o que desencadeia a malária não é um nascimento, não é um parto, é um mosquito. Você se sente uma mosquitinha? E ela começou a dizer, não, eu digo, o mosquito provocou a malária e não a criança que nasceu. Por que você acha que ela estava sofrendo porque você nasceu? Você já imaginou que podia ser o contrário? Diante da malária que estava quase matando ela, ter uma filha era uma razão para ela dizer, eu tenho uma filha para criar? Eu também nunca tinha pensado nisso. E dá essa... Então toda certeza é uma prisão. E muitas vezes nós estamos aprisionados com as nossas convicções, da nossa certeza, a gente se fecha ao diálogo, à abertura, porque é cômodo estar fechado, porque a gente está protegido. Mas de tanto ficar fechado, a gente não areja a mente, a gente se asfixia diante da vida, né? Então, alguns anos depois, 5, 6 anos depois, essa pessoa participou do ateliê, eu perdi de vista, eu não vi mais. 5, 6 anos depois eu encontro ela em outra circunstância, ela me dá um grande abraço e diz, obrigado, professor Adalberto, porque eu resolvi meu problema. Eu tinha um conflito com a minha mãe tão grande, era um sentimento como se eu tivesse culpa, e a forma de eu resolver a minha culpa era cuidar dela demais, ao ponto dela ser sufocada e dizer, minha filha, pare de me sufocar, pare. Então nós não conseguimos. E nesse dia que eu compreendi que eu não tinha culpa, que a minha criança não é responsável pelo sofrimento dela, eu encontrei um relacionamento novo, onde eu tenho prazer de estar com ela, a gente superou isso e eu atribuo a essa compreensão, a esse diálogo da mulher que eu sou com a criança que eu fui. Então tem muitas histórias que a gente poderia conversar aqui durante muito tempo, que são muito interessantes da gente ver que esse é um caminho e que muitos dos conflitos dos que nós vivemos hoje, no nosso relacionamento, é apenas a repetição de padrões antigos, que às vezes até transgeracionais. É muito comum eu ver que a dificuldade de uma pessoa vem dos seus avós, né? E então, nesse sentido, o que acontece com a gente, nós sabemos, nós que somos sistêmicos, que todo comportamento tem valor de comunicação. Eu me lembro de certa vez, num dos meus workshops, veio um casal que não conseguia gerar filhos. E o problema deles era e todos tinham feito todos os exames e estava tudo positivo. Por que ela não conseguia ter filho, né? Eu fiz um trabalho, esse era num seminário sobre transgeracional, né? Como transformar a herança numa lei pessoal e a gente romper com as repetições. Então eu disse, quando nós começamos a olhar na questão dos avós, o avô dele, do rapaz, aí eu perguntei, vocês fizeram todos os exames? Fizemos. Ele disse, eu tenho deu um resultado diferenciado. Quando eu fiz os exames, o espermograma, para saber se o problema da gravidez era porque os espermas não eram em grande quantidade suficiente, o meu marido, ele estava lá, ele disse, eu fui, quando eu ia para o laboratório e eu produzia o esperma por masturbação, eles eram acima da média. Mas quando eu tinha relação com a minha mulher, que eu pegava um pouco do esperma para análise, ele era muito abaixo. E os médicos disseram que eu era às vezes até inexistente, não passava. E os médicos, a explicação que os médicos me deram é que eu tinha uma síndrome rara, que é uma espécie de autovasectomia. Na hora da relação sexual, havia por si só, ele fechava e não deixava passar os espermatozoides. Então havia algo da ordem de gerar um filho é perigoso, gerar um filho pode ser difícil. Aí eu perguntei, quem na tua história familiar, como a gente sabe que pula uma geração, geralmente a partir dos avós, que repercute nos netos, então, onde ter filho era perigoso? Aí ele parou assim e disse, meu avô.
Meu avô era um homem muito rico, tinha várias fazendas, e num estado aí, e ele era muito mulherengo, ele tinha várias amantes. Eu fui o primeiro neto, o primeiro filho. Ele tinha muito orgulho de mim. E eu presenciei umas 2 vezes, eu não entendia muito. A minha avó, quando ele chegava, brigando com ele, olha, se você gerar um filho fora, esse menino vai ter direito à herança, você vai ter que dividir com o povo de fora as coisas dos seus filhos, não sei o que, mas eu não entendia por quê. E algumas vezes ele me levava para as casas das amantes. Eu ficava brincando, eu não entendia, eu era pequenininho. Mas eu só tinha uma coisa que me chamava a atenção, que eu me lembro, que era o seguinte, ele chegava, a primeira coisa que ele perguntava era, as regras vieram? Se a amante dissesse não vieram, ele botava ela num carro e eles iam, me deixavam ali e depois vinham me pegar. E quando dizia vieram não, era tudo bem. Mas essas memórias ficaram sem sentido na história dele. Aí agora a gente estava entendendo esse ressignificado. Eu digo, é engraçado que você é quem tem o sintoma do seu avô. Como há uma lealdade entre ele e o avô muito grande, que era o primeiro neto querido, quem é que não podia ter criança, filho, gerar, porque era perigoso? Ele disse o vovô. Né? Vovô não, o papai, né, que era o pai dele. O avô seria da criança que não consegue nascer. Eu disse, por que você guarda? Por que é que você que tem um sintoma? Será lealdade? E aí foi super interessante. Ele conseguia entender que talvez por lealdade, numa perspectiva negativa, ele não conseguia gerar. Mas quem era perigoso gerar era o avô, era o pai. Então aí eu convidei o casal a refletir. Eu digo, façam, que eles queriam tanto ter um filho que ele se programava ao ponto que quando a mulher dizia, estou fértil hoje, ele abandonava tudo, vinha correndo para casa, fazia vários tipos, segundo as orientações, para poder guardar o filho e dar certo, e não dava certo. Né? Eu disse agora, isso é interessante, é como se através desse sintoma, ele está trazendo você para uma reflexão. Eu quero, de fato, ter uma vida. Eu quero e posso gerar um filho. Eu vou cuidar desse filho, eu vou abandonar como fez meu pai. Vai ser uma boa ocasião de você e desassocie. Não queira ter um filho. Faça da relação que vocês têm como casal, busque o prazer. Porque quando tinha, eu preciso ter um filho, quanto mais ele menos vinha, não conseguiam fazer. Então é a relação, buscar companheirismo e ser o amor. Né? E algum tempo depois, eu recebi um comunicado, obrigado, 2, 3 anos depois, conseguimos ter nosso filho. Quer dizer, para mim isso é muito interessante da gente ver. Cada vez mais hoje, como psicoterapeuta, eu não consigo mais fazer um trabalho, mesmo a nível da família, uma terapia de família ou terapia mesmo individual, sem tentar ir na direção transgeracional. Que muitos dos sintomas incompreendidos de hoje ou dos conflitos relacionais tem a ver com a nossa história passada ou com a história dos nossos antepassados. Eu queria compartilhar com vocês um pequeno artigo que eu escrevi na época do Natal, né, que é intitulado Os Depressivos do Natal. Natal, que tem a ver com o que nós conversamos, desse diálogo da criança interior, mas como também a gente vive no mundo espiritualizado, também tem como mundo espiritual, esse diálogo é comigo mesmo, com os meus, com a natureza, com o universo, com a espiritualidade. Então, Natal é o aniversário de uma criança, símbolo do amor, da aliança entre Deus e os homens. Uma criança que, apesar da morte na cruz, foi uma vencedora, aquela que salvou a humanidade. Natal é a festa da criança mítica, da criança vitoriosa e da criança feliz. No aniversário desta criança divina, símbolo de paz e felicidade, desperta dentro de cada um de nós uma outra criança,
a criança que fomos e que ainda somos. É no Natal que elas se encontram, se olham e trocam palavras. Cada um terá sentimentos bem específicos, pois eles revelarão o estado de espírito do adulto que somos. Para aqueles que conseguiram realizar seus sonhos de criança, vencer na vida, construir sua existência, estes têm o que celebrar, pois têm algo em comum com esta criança divina do Natal. Porém, outros que tiveram seus sonhos roubados, suas vidas abortadas, neste dia fogem às festas, isolam-se dos outros, choram e se entristecem. É um dia de balanço da vida, o Natal. E descobre que não tem razões para celebrar vitórias. Percebem que a criança que mora dentro de si está amordaçada, abandonada, maltrapilha, rejeitada, vagando pelas ruas da vida sozinha, infeliz. Sentem-se envergonhados, revoltados, e por isso fogem das crianças felizes, dos ambientes alegres. Pois enquanto outros têm razões para sorrir e celebrar, eles só encontram razões para chorar e se isolar. O hino ao amor torna-se num réquiem. A força e a beleza do menino Jesus contrasta com a fragilidade do que se é e do ser que tem se tornado. É compreensível então que no Natal não se suporte o júbilo de alguém e se refugie no mais profundo de si mesmo, na mais triste solidão. Na minha experiência como psicoterapeuta, tenho testemunhado a dor e o sofrimento destes infelizes do Natal. Muitos vieram ao mundo, mas não nasceram. Outros nasceram, mas não se desenvolveram. Outros ainda interromperam involuntariamente o seu crescimento e arquivaram seus projetos de vida. Faltou-lhes o alimento indispensável à existência: o amor, a compreensão, o carinho, o respeito, a acolhida, o apoio, o estímulo. São existências raquíticas, marcadas por uma série de carências e, sobretudo, analfabetas relacionais e existenciais. Ignoram que possuem dentro de si força suficiente para libertar esta criança amordaçada e faminta. Perderam a capacidade de se rebelarem e se indignarem com o inaceitável, restando apenas dizerem não a si próprias. Agem como vítimas e vivem como mortas. Neste dia de Natal, como eu gostaria de poder acolher todas estas criancinhas infelizes e poder dizer a cada uma que eu acredito nela, ajudá-la a descobrir suas potencialidades, desvendar-lhes os olhos, tirar a mordaça, transmitir uma mensagem de fé e esperança. Cada Natal é um apelo a cada um de nós para despertarmos esta criança interior, dar-lhes as mãos, ensinar-lhes a falar, aprender a sonhar e amar. E isso é o adulto de hoje que pode fazer. O parto que me trouxe ao mundo foi o da minha mãe, mas este novo parto sou eu que tenho que realizar. Eu sou aquele que gera e que dá a luz que vai clarear a minha vida. O Natal é um apelo à vida, à libertação de tudo aquilo que nos impede de viver, de amar, de crescer. O Natal é um convite à adoção desta criança abandonada dentro de cada um de nós mesmos. Não deixe que a dureza da vida ofusque em você o brilho da vida. Busque apoio nos amigos, se necessário, recorra a um terapeuta. Coragem, criança. Vá em frente, não se deixe intimidar e lembre-se que o oceano da vida será mais pobre se não receber a gota d'água que você é. Então, para concluir um pouco dessa nossa reflexão do que eu estou compartilhando com vocês, eu diria que para nós que somos cuidadores, que nós somos terapeutas, né, que os limites da minha prática, ela reside no limite da minha percepção. Fazer uma terapia centrada só sobre a questão do hoje, ou do sintoma, ou desta geração, eu não consigo avançar e nem vejo muito progresso no outro se a gente não interliga. Eu acho que a gente precisa sair dessa situação que vê um sintoma como a expressão de uma patologia do intrapsíquico, que os psiquiatras querem dar remédio, os psicólogos querem diagnosticar ou fazer isso, aquilo. Que a gente tem que ver
na perspectiva sistêmica, que atrás de um sintoma tem uma mensagem codificada, que a gente tem que ajudar o outro nessa ressignificação, que é um sofrimento. Esse sofrimento passa por aí. Isso para nós que somos terapeutas e cuidadores. E para as pessoas normais, nas famílias, onde há dificuldade relacional, de pai com filho, entre irmãos, toda essa situação, ou seja, a qualidade dos meus relacionamentos tem a ver com a minha história, com a minha criança, com os meus antepassados, meus avós, o que tiveram por lá, e vai ser desse diálogo da criança de ontem com o adulto de hoje, ou do neocórtex, que é o cérebro humano, com esses dois outros cérebros que são mais primitivos, é desse diálogo consigo mesmo que nós vamos conseguir superar. Muitas vezes a gente vai buscar o diálogo com alguém que está fora, com um guru, ou com o meu analista. É importante esses diálogos, mas que não gere dependência. Eles são mapas, são orientações, são que nos dão, mas esse processo somos nós que temos que fazer e desenganchar um pouco dessa situação. Todo encontro com o outro, seja na família ou seja fora, não é? Com o diferente, ele sempre nos interpela. Uma frase que eu ouvi, um gesto, uma música, reativa essa memória que nós temos, que está no nosso corpo, imediatamente a gente já começa a reagir. Então, muitos dos conflitos que a gente tem origem, nós estamos repetindo padrões de comportamentos e de comunicação que vêm dos antepassados, onde a gente apenas está repetindo e reproduzindo, a gente esquece que a gente pode intervir nesse processo, quebrar essas maldições, como dizem muitas pessoas, dessas heranças transgeracionais, que nos impedem de sermos felizes, né? O Jung sempre dizia, tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. O que eu mais detesto no outro é o meu pedacinho que está em mim, que eu não suporto em mim, que eu vejo no outro. Então, até o outro que, no conflito, na dificuldade, ele está assinalando que eu preciso ressignificar, que eu preciso atualizar o meu chip, senão a gente fica repetindo e reproduzindo coisas, né? Do mesmo jeito que o mais detestamos é o que nós não suportamos, e o que eu mais admiramos nos outros é aquilo que eu gostaria de ter em mim, que eu ainda não tenho, né? Então, a gente encerra a nossa participação. Eu espero que essa partilha da nossa experiência como terapeuta, como psicoterapeuta, como terapeuta comunitário, possa trazer algumas luzes, algumas pistas para que vocês que estão participando desse congresso, organizado pelo Cora, possam continuar nessa busca de compreensão e de ressignificação do que acontece nas nossas dificuldades relacionais e dar uma olhada na história de cada um. Muito obrigado.